Olá, essa é a nossa disciplina de cálculo 2, tá? No estudo dirigido, e eu coloquei um material já nosso, próprio da Senec, que é o material de cálculo 2 que a gente tem disponível do EAD, aqui para ficar mais fácil, ou seja, eu vou pincelar alguns tópicos para ficar mais fácil para a gente. Esse tópico ele apresenta, a gente vai apresentar as formas indeterminadas e L'Hopital, tá? Ou seja, as formas indeterminadas vão ser aquelas em que a gente não consegue determinar um resultado, e L'Hopital é uma técnica, né, conhecida através do próprio, que leva o nome, né, em que a gente faz algumas alterações na função. Não seria alterar, a gente vai derivar ela, no caso, as funções, e então eu vou obter o mesmo limite que eu obteria com aplicando as próprias funções ali, ou aplicando a própria técnica normal, tá bom? Olha, aparece pra gente o seguinte, ó. Digamos que a gente queira resolver esse limite, aplicando as técnicas que a gente já sabe. Bom, a gente já sabe que para calcular um limite, eu posso só substituir o x pelo valor que vai dizer aqui, ó, quando x tende a zero, ou seja, eu substituo onde tem x por zero, vai ficar assim, ó, 0 sobre 1 menos e na zero. Ora, isso daqui vai ser o quê? 0 sobre 1 menos 1 e vai dar igual a 0 sobre 0. Bem, isso daqui vai ser o que a gente vai chamar de indeterminação, certo? Uma das indeterminações. O que acontece? Isso daqui leva a gente a pensar que pode dar zero isso daqui. Bom, isso aqui é igual a zero. Digamos assim, eu digo leva a pensar quando a gente é um pouco leigo no assunto, certo? Só que daí o que acontece? A gente já sabe que isso daqui não pode ser zero por causa que desse dividido por zero. Na divisão não pode, aqui embaixo, né, uma fração não pode ter zero como denominador. E também não tem outra maneira que eu possa fazer aqui de multiplicar em que eu consiga eliminar esse zero aqui de baixo. Bom, então a gente poderia pensar o seguinte, ó, mas é o mesmo número dividido pelo mesmo número. Isso daqui então tem que dar 1. Mas vamos observar o seguinte, ó. Digamos assim, ó. 2 é igual a 2 vezes 1. O que acontece? Isso daqui é igual a 2 vezes... Quanto que a gente definiu que é 1? 0 sobre 0. Então vamos substituir aqui, ó, esse número 1. Eu vou fazer só com uma outra cor aqui, ó. Vamos substituir esse 1 por... Ó, porque eu tenho essa igualdade aqui, né? Supondo, né? Supondo. Isso aqui, supondo. Tá? Então isso daqui vai ficar igual a 2 vezes 0 sobre 0. Ora, então o que vai acontecer? Ó? 2 vezes 0 vai dar 0. E aqui embaixo é como se fosse 1 vezes 0, que também vai dar 0. Ora, mas quanto é que isso daqui, pela nossa suposição, é igual a 1? Então o que eu estou afirmando? Olha só o que eu estou afirmando. Ó. Que 2 é igual a 1. Mas isso daqui não pode, né? 2 não pode ser igual a 1. 2 é diferente. 2 é diferente de 1. Então, 0 sobre 0 é o que a gente vai começar a chamar de uma indeterminação matemática. Não vai dar para a gente... não vai dar para a gente resolver simplesmente. A gente vai ter que ter outros artifícios para resolver, certo? Continuando aqui, ó. Isso daqui é bem importante para quê? Para a gente conseguir só sendo mais uma teoria, para a gente olhar a função e saber quando que ela pode apresentar esse tipo de resultado, tá? Que é a forma indeterminada, tá? Que é o 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Depois eu vou fazer uma explicação que é bem parecida, tá? Então, ó, limite de x tendendo a quando é f de x sobre g de x, ou seja, uma função sobre outra, ou quando
a função ela é uma composição também de funções, só que exponencial. Tá? Ó, é exponencial ou uma função racional. Certo? Racional é a razão, exponencial é da própria exponenciação. Bom, pessoal, após aqui a gente vai ver alguns exemplos de indeterminações, infinito menos infinito, infinito vezes infinito, infinitos, zeros vezes infinito, desculpa, e infinito dividido por infinito. Vamos ver uns exemplos aqui que vão resultar em determinação. Aqui bem simples, já está resolvido, tá? Ou seja, ó, aqui vai dar 0 sobre 0, que foi aquela que eu já fiz. Seno de x sobre e na x menos 1 também, tá? Todas essas funções ali que aparecem no material dão indeterminações. Então, ó, aqui é importante, é a teoria, né? E é o nosso objeto de estudo. L'Hopital é o nome dado ao método para resolver limites, cujo resultado é uma indeterminação. Aqui está a definição de maneira formal, certo? Então não vai aparecer números aqui, tá? Então diz o seguinte, ó. Sejam f e g funções diferenciáveis no intervalo aberto i, exceto eventualmente em um número, né, alfa em i, supondo que para todo intervalo de x diferente de alfa em i, g' de x é diferente de zero. Se isso acontecer, ó, o que está dizendo, né? Se por acaso o nosso denominador, o g', que é o que é o g', né, pessoal? É a função g derivada. Tá? Essa aqui é a nomenclatura. Se isso for diferente de zero, então eu consigo determinar o limite, que foi aquilo que eu falei para você. Se a gente conseguir tirar o zero aqui do denominador, conseguir transformar num outro número, essa função não vai apresentar mais nenhum problema, tá bom? Bem, então aqui só diz o seguinte, ó, se f e g', se elas são iguais a zero, e quando eu fizer a derivada da primeira função e a derivada da segunda função e encontrar um L, ou seja, um limite, então eu posso afirmar que as funções, né, o limite dessas funções é igual ao limite da derivada dessas funções. Tá bom? Isso vale. Aqui eu já coloquei, né? Nessas duas aqui, certo? Vale também para o zero e vale também para o infinito. Tá? Ó, aqui, quando der infinito e quando der zero. Tá? Algumas observações. O teorema também é válido para limites que tendem ao infinito. Lógico, já está dizendo aqui no item 2. E a função pode ser derivada quantas vezes forem necessárias para se eliminar a indeterminação. Tipo 0 sobre 0. Ali uma explicação que eu já passei para vocês. E aqui um exemplo. Esse exemplo ele já está bem resolvido, mas eu só vou esmiuçar algumas coisas aqui. Está dizendo para a gente determinar esse limite. Ora, quando a gente resolve, ó, vai dar 0 sobre 0. Então, o que eu vou fazer? O que diz lá da definição? Diz que se eu tenho as funções, ó, digamos que a função f é seno de 3x e a função g é a função seno de 2x. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a derivada delas, a f' e a g'. Fazendo isso, o que vai acontecer? Ó? Seno. Opa, desculpa. Seno de u, qual é a derivada? É u', derivada de u, vezes seno de u. É ou não é? Então, o que vai acontecer? Ó? Seno u, só para fazer aqui ó, antes. U é 3x e u', que é a derivada de u, é o que? 3, né?
Então, como é que vai ficar a derivada? Ó, o linha é 3 seno de u. Quem é u? 3x. E aí está aqui, ó, a derivada. Deixa eu só apagar aqui. Tá, ele já sabe que é G. Vou botar uma outra cor aqui. Um azul, para dar um destaque. Ó, 3... desculpa, pessoal. Desculpa, que aqui foi uma bobagem aqui minha, né? Ó, é o linha cosseno de u. Eu acabei me confundindo aqui. Cosseno de 3x. Então tá aqui, ó, a derivada. Certo? E aqui a mesma coisa, ó. A outra, o u, é semelhante, ó. O seno de u é o linha cosseno u, né, a derivada. E o que vai acontecer, ó? O u é 2x e o u' é 2, tá? Então, qual vai ser a derivada? O' cosseno de u, 2x, tá bom? E o que aconteceu? Ó, agora, ó, cosseno de 0, né? Vou substituir, ó. Deixa eu fazer aqui bem legal aqui, ó. Vou fazer mais esmiuçado. Tá bom, aqui já mostrei as derivadas. E aqui eu só vou mostrar o resultado, né? Porque ali já está feito, mas digamos que não com todos os passos. Mas já dá para entender, né? Então vai ficar assim, ó, 3 cosseno de... Agora eu vou tentar, ó, já derivei as funções. Essas são as funções, né? Essa daqui, ó, é a f' e essa daqui, ó, de baixo é a g'. Então agora o que eu vou fazer, ó? Eu já tenho... Vamos ver se isso daqui... embaixo eu já vi que eu tenho que ver se não vai dar zero. Se não der zero, eu consigo resolver. Então vai ficar, ó, 3 vezes o x, vou substituir por zero, sobre 2 vezes cosseno de 2 vezes zero. Cosseno de zero dá quanto? Vale 1, né? 3 vezes 1 sobre 2 vezes, ó, 2 vezes 0, 0. Cosseno de 0, 1. Isso aqui deu, ó, embaixo já não deu 0, então eu encontro o limite. 3 sobre 2. Esse é o limite, é o L lá da definição. Tá? Vamos ver um aqui, ó. Limite tendendo ao infinito. Vamos resolver. Vai ficar aqui, ó. Limite. Nem vou escrever limite aqui, tá? O certo seria, mas eu vou colocar aqui para poupar tempo, tá? Vai ficar então, ó. E na 2 vezes infinito sobre infinito ao quadrado. Ou seja, e elevado no infinito sobre o infinito ao quadrado, vamos dizer assim que dá infinito. Já é infinito, vai ficar maior ainda. Ou seja, um número elevado na potência infinita, imagina, né? A função exponencial é uma função que ela cresce muito rápido, né? Então imagina no infinito ela vai se tornar um número infinito. E aqui embaixo também um número infinito. Então deu o quê? Determinação infinito sobre infinito, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou só vou fazer aqui, limite de e na 2x. Só um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos derivar, aplicar L'Hopital aqui. A gente vai derivar a primeira, né? Então, ó, é e na u. Qual é a derivada de e na u? Vai ser o' e na u. Tá? Então, ó, o é igual a 2x e o' é igual a 2. Certo? E
a outra função, essa daqui é a função, vamos dizer que essa daqui é a função f de x. Não, desculpa, não. Aqui eu estaria falando errado. E tinha aqui, ó. Função f de x é e na 2x. E a função g de x é igual a x ao quadrado. Então, vamos derivar, tá? A derivada de uma função assim, né? X ao quadrado, x na n, x na 3, é assim. Vou botar até assim já, ó. G' de x vai ser 2x na 2 menos 1, que é 1. Ou seja, vai dar 2x. E aqui a f' de x, a derivada, vai ser o que, ó? O', que é 2, vezes e na u. Só que o que está acontecendo? Nota o seguinte, que agora vamos tentar resolver. Agora aqui eu tenho, aqui ó, eu tenho uma função desse tipo. Limite de x tendendo ao infinito de f de x sobre g de x. E o que eu quero fazer? Eu quero aplicar L'Hopital. Eu quero fazer aqui, ó, f' de x sobre g' de x e encontrar um limite, desde que o g' de x ele dê diferente de zero. Então, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu apagar. Vai ficar assim, ó, limite de x tendendo ao infinito de 2 na e na 2x sobre 2x. Vai dar 2 vezes e na 2 vezes infinito sobre 2 vezes infinito. Nota já que aqui embaixo a gente já vê o seguinte, ó, que 2e na 2x, aqui já vai dar infinito, né? Que vai dar 2 vezes infinito, embaixo já deu infinito. Então, vamos ver o que vai dar em cima agora. Ó. Em cima é o mesmo caso da primeira função quando eu fiz. Vai ficar infinito aqui e vai ficar 2 vezes infinito, que vai dar infinito sobre infinito. Ora, ó, não adiantou ainda a nossa regra de L'Hopital. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer de novo. A gente vai fazer a segunda derivada agora. Tá, ó. F' de x vai ser o que, ó? Vai ser aquela derivada, né? Que vou fazer de novo, tá? Só para... Bom, primeiro eu vou escrever aqui. F' de x igual a 2e na 2x. Essa função é o e na u, que é o' e na u. O u é o 2x e o l', então vai ser a derivada. Qual é a derivada? 2e na 2x. Ora, então vai ficar como? Ó, a derivada segunda, né, nesse caso, vai ser... Ó, já tem o 2 aqui, então vai ficar 2 vezes. Agora, ó, a derivada... Deixa eu pegar uma outra cor. Derivada dessa função, que é essa daqui, ó. Tá, então isso aqui vai ficar 2 vezes 2e na 2x. Ou seja, a função derivada duas vezes deu 4e na 2x. Tá? E a função g, linha de x, ela é o que? A função é 2x. E a derivada segunda vai ficar o que? 1 vezes 2, 2. X na 1 menos 1, 0. Vai ficar x na 0, 1. 2 vezes 1, que é o próprio 2, a derivada. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Agora a gente já achou um número embaixo. Então, isso já vai facilitar. Não vai dar mais infinito sobre infinito. Então, agora vai ficar o que?
limite de x tendendo ao infinito sobre 4 e na 2x sobre 2. Ou seja, a gente já sabe que aqui em cima vai dar infinito e aqui embaixo vai dar 2. Ou seja, eu vou pegar o infinito e vou dividir por 2, ainda vai ficar uma coisa muito grande, né? Ou seja, um número infinito. Tá vendo? Deu infinito. Claro, a gente vai dizer, a gente fez um trabalho todo para dar infinito, mas poderia ter dado um outro número, certo? Esse foi coincidência, deu infinito. Mas o que a gente não pode afirmar é que dê 1, certo? E nem todas vão dar infinito. Outro limite que aparece no problema é esse, ó. Vai ficar 1 sobre 0 menos 1 sobre seno de x, que é seno de 0. Vou botar assim. Tá? E quando a gente for resolver, isso vai dar 1 sobre 0 menos 1 sobre 0. Então vai dar o quê? Ó, 1 sobre 0, né? É como se eu tivesse uma parte, estou dividindo por um número muito pequeno e próximo de 0. Ou seja, isso vai dar infinito. E da mesma forma o outro, porque é o mesmo caso. 1 dividido para 0. Como se eu tivesse 1 e estou dividindo por um número... 0 é como se eu tivesse dividido por um número muito pequeno próximo de 0. Tá? Essa aqui é a ideia do infinito, né? Que a gente aprendeu em cálculo 1. Infinito menos infinito, eu não posso dizer que vai dar 0, certo? Ou que vai dar algum outro número. Eu tenho que resolver, aplicar uma outra forma de eu conseguir entender que número vai dar. E de que forma é essa? Aplicando L'Hopital. Tá? Então, olha só. Como é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai pegar aquela função, ó, 1 sobre x menos 1 sobre seno de x e vou transformar em uma função aqui, ó, em uma só função, digamos assim. Ó, o MMC é sempre, quando tem funções assim, né, polinômios, é a multiplicação dos dois. Então aqui embaixo vai ficar x vezes seno de x. Agora olha só, x vezes seno de x dividido por x dá seno de x vezes 1 seno de x menos seno de x vezes seno de x dividido por seno de x dá x vezes 1 x. Tá? É o mesmo caso do MMC lá, né? É vezes, né? Depois, desculpa, dividido, né? Dividido e depois multiplica, tá? E daí a gente vai encontrar esses valores aqui. Pronto, ó, já tem a função. Agora ela é uma função de que tipo, ó? Uma função f de x sobre g de x. Tá? Bem, vamos lá, a gente vai ter que derivar agora, né? Vamos fazer a derivada. Primeiro, vamos lá. Aqui eu coloquei tudo como sendo f de x, mas poderia ter dentro dessa f de x duas funções que eu posso chamar de, digamos assim, ó, h de x, L de x, tá? Tanto faz. O que importa é que aqui, ó, vou derivar a primeira, ó, seno de x, tá? A derivada, vamos chamar essa daqui de função h mesmo, só para ficar organizado. Seno de x, então, vamos chamar aqui L de x é cosseno. Opa, desculpa, L de x. Ah, não, aqui eu já vou botar derivada. Foi mal, já botei uma seta. Ó, h de x, a derivada é cosseno de x. Tá? Digamos que aquela função L é x
E então a derivada dessa função é 1. Tá bem, agora a gente precisa o que, ó, pessoal? Derivar aqui embaixo. Mas aquela função ali, ó, essa função g de x, ela é uma função composta, né? Composta por duas funções que estão se multiplicando. Opa. Qual é a derivada do produto? Vai ser assim, ó, é como se fosse u vezes v, e a derivada é u'V mais v'U. Bom, então vamos lá. U é x. U' é 1. V é seno de x. Tá? E V' cosseno de x. Agora a gente pode montar ali a função. Tá? Ó, vou até já fazer aqui. Ó. Vai ficar ó, U', que é 1, vezes V, que é seno de x. Isso aqui eu vou botar como sendo a derivada. Vamos ver seno de x, né? Mais V' cosseno de x vezes u, que é x. Tá bem. Então agora, ó, só para a gente voltar aqui, ó. Essa primeira função, ó, vamos chamar de, aqui eu vou pegar uma outra cor, tá? A função f lá, ó, f de x é composta pela função h e l, né? Então vamos botar aqui as derivadas dela, ó. F' de x vai ser o que, ó? Derivada de h, que a gente botou ali que é cosseno de x, menos a derivada do L, que é 1. Então, é cosseno de x menos 1. Tá? Agora, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, ó, a função agora ficou assim, ó. Limite de x tendendo a zero de cosseno de x menos 1 sobre seno de x mais cosseno de x vezes x. Quando a gente aplicar aqui o limite, eu vou encontrar a seguinte situação. Eu vou encontrar 0 sobre 0. Então, o que eu vou ter que fazer? Derivar novamente. Vamos lá, ó. Derivada. Ó, essa daqui, vamos chamar essa daqui de a função. Essa daqui é f', né? Então, eu vou botar aqui, ó, f duas linhas de x é a derivada do cosseno, que é menos seno de x, menos a derivada de 1, ou seja, a derivada da constante, que é 0. Então, só menos seno de x. E o g, duas linhas, ou seja, a derivada daquela função. Ora, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Não vai ser tão simples. Por quê? Porque aqui eu tenho só a derivada do seno. Qual é a derivada do seno? A gente já sabe, né? Que é cosseno. Então, aqui vai ficar cosseno. Deixa eu melhorar aqui, ó. Vamos pegar a função aqui, ó, essa daqui. Seno de x mais cosseno de x vezes x. Então, ó, a derivada do seno, cosseno. Então, aqui já vai ficar, ó, cosseno de x. Agora aqui, ó, é de novo
um produto, ou seja, vai ficar U'V mais V'U. Então vamos lá, ó. U é cosseno de x e U', que é a derivada, é menos seno de x, tá? Bom, vamos ver o V. O V, ele é o x e então a derivada é 1. Então vai ficar U' menos seno de x vezes o V, que é x, mais V', que é o 1, vezes o U, que é cosseno de x. Certo? Então, agora como é que vai ficar essa função? Ó? Vou colocar aqui, ó. Vamos pegar lá. Ó. Ficou cosseno menos o seno. Cosseno de x menos seno de x mais 1 vezes cosseno de x. Tá? Então aqui, ó, vai dar 2 cosseno de x. Aqui eu esqueci o vezes x, né? Menos, vamos botar assim, ó, x vezes seno de x. Tá? Bom, agora eu vou aplicar o L'Hopital. Vai ficar aqui, ó, limite de x tendendo a zero. A primeira função aqui, então, ficou a derivada, deu menos seno de x sobre, aqui embaixo, então, ficou 2 cosseno de x menos x vezes seno de x. Ora, substituindo tudo por zero, eu vou encontrar zero sobre 2 vezes 1 menos zero. Ora, isso daqui vai dar 0 sobre 2. Ou agora aqui embaixo não tem zero. Então, isso aqui vai dar zero. Certo? Outro limite que aparece no item observação, vamos resolver aqui também. É o limite quando x tende a zero de x sobre 1 menos e na x. Ora, ó, a derivada de x é 1. E a derivada em relação a x de 1 menos e na x é igual a menos e na x. Então, o que acontece? A gente pode reescrever essa função agora sim, esse limite de x tendendo a zero de 1 sobre menos e na x. Quando e na x tende a zero, isso daqui vai ser igual a 1 sobre menos e na zero. Todo número elevado na zero é 1. Então, isso daqui vai ficar igual a 1 sobre menos 1. Então, eu descubro que isso é igual a menos 1. Tá? Bem, outro limite que aparece para a gente no problema é esse limite aqui, ó. Limite de logaritmo neperiano de x
sobre 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, ou seja, está tendendo, né, em relação a zero pelo eixo das abscissas. Bom, pessoal, aqui eu já deixei pronto. O que acontece? Esse limite, quando x tende a zero, né, só para lembrar aqui, ó, a função logaritmo neperiano é essa função aqui, ó, né? Mais ou menos isso, um pouquinho mais inclinada ali, tá? Mas essa função, quando tende a zero pela direita, tá tendendo a zero aqui pela direita, dá para ver que ela cresce infinitamente e negativo. E vou botar até aqui em cima, ó, tipo assim, menos infinito. E a função 1 sobre x, quando ela está perto de zero, infinitamente, né, perto de zero, desculpa, ela vai dar infinito, ou seja, vai dar uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, tá? Então, para a gente fazer esse exercício, o que acontece? Eu vou ter que fazer a regra de L'Hopital. Ó, derivo, deixa eu pegar uma outra cor aqui só para dar uma destacada que eu fiz. Ó, derivo em relação a x a função logaritmo neperiano e encontro 1 sobre x. Depois, derivo a função 1 sobre x, que eu escrevi como sendo x na menos 1. Por quê? Fica mais fácil de a gente usar aquela regra do x na n, né? Que é a derivada, para lembrar, dessa função é nx na n menos 1, que foi o que eu usei, ó, menos 1 vezes x na n menos 1, que ficou menos 2. Isso aqui é igual a 1 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x ao quadrado. Ora, posso reescrever a função. A função não, posso reescrever o limite da seguinte maneira: 1 sobre x sobre menos 1 sobre x ao quadrado, que é um menos, tá? Então, isso daqui vai ficar igual a menos 1 sobre x vezes menos x ao quadrado sobre 1, igual a menos x, né? Ó, esse grau aqui vai cortar com esse grau aqui, certo? Cortar, digamos assim, simplificar, tá? Vai ficar x. Então, menos x vai ser menos 0 e vai dar igual a 0, certo? Então, essa está resolvida. Outro limite que aparece ali pra gente no material é esse seguinte limite aqui. Limite de x tendendo a mais infinito, ou posso simplesmente escrever infinito, de logaritmo neperiano de 2 mais e na x sobre 3x. Tá bem. Vamos resolver esse limite. Primeiro, quando eu substituo x por infinito, isso aqui vai dar logaritmo de infinito, que vai dar infinito, e 3 vezes infinito, infinito. Vai dar uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Como é que eu resolvo? Bom, utilizando a regra de L'Hopital. Vou derivar essa função em relação a x e vou encontrar a função sobre 2 mais e na x vezes e na x, né? O u, só para fazer aqui no cantinho, ó, o u é 2 mais e na x, o' é igual a e na x, e a derivada de logaritmo neperiano de u é 1 sobre u vezes u'.
tá? Então, por isso que ficou aquele resultado. Tá bom. Agora eu vou derivar a função 3x. Opa. Legal. Então, como é que ficou agora a função? Ficou assim, ó. Desculpa, o limite, sempre falo função, limite. Não, o limite, ele é aplicado às funções, né? Então, isso aqui vai ficar, ó, e na x sobre 2 mais e na x sobre 3. Simplificando isso daqui, ó, né, eu vou fazer o seguinte, vezes não, vou botar assim, isso daqui é igual a e na x sobre 2 mais e na x vezes 1/3, né? Esse daqui é como se fosse 3 sobre 1. Isso aqui então vai ficar e na x sobre 6 mais 3 e na x. E observe o seguinte, ó. Agora, se a gente aplicar o limite, ó, de e na x sobre 6 mais 3 e na x. Continua dando infinito, né? Vai dar infinito sobre infinito. Então, eu vou ter que aplicar de novo, ó. Derivada de e na x é igual a e na x. E a derivada de 6 mais 3 e na x é igual a 3 e na x. Agora, fazendo o limite, ó, isso aqui vai ficar igual a e na x sobre 3e na x. Ó, a gente simplifica, isso daqui é igual a 1/3, certo? E tá feita esse nosso limite. Tá bom? Espero que tenha entendido e até o nosso próximo encontro.